Na verdade, eu tenho várias dúvidas em relação à parte da ressonância. Claro. Eu sei das lesões importantes que vem nela, né? É, eu tenho alguns relatórios, inclusive da própria fisioterapeuta, que Tá. ela fez, que ele fez uma análise com um mês de vida, ele já fez, passou pela fisioterapia e fez uma análise de tudo, né? E aí, ela falava sobre a questão que ele não. Hoje, uma das coisas que mais me preocupa nele é a questão da baixa visão. Certo. Em algumas dessas partes que você conseguiu analisar do exame dele, atinge essa questão da visão do Davi? Então, o sistema da visão ele é bem complexo, assim, tem várias vias para a gente estudar. Em Certo. relação os globos oculares estão normais, os nervos ópticos também não vi nenhuma alteração importante. A partezinha do Uhum. cérebro, que é onde o estímulo da visão vai lá para o cérebro, que é aqui atrás, né? Que são os lobos occipitais, também estão relativamente preservados. Mas tem alguns núcleos relacionados ao centro da visão, aos núcleos de nervos que vão inervar os músculos da musculatura ocular extrínseca, que a gente fala. Esses núcleos, eles ficam localizados numa estrutura do cérebro que chama tronco cerebral, que é uma parte mais profunda que tem ali no cérebro. E essa parte do tronco, ele tem alterações relacionadas à mutação que você me mandou, sabe? Da tubulinopatia, TUBB2B. Então, é possível que tenha alguma repercussão no sistema da visão, mas não dá pra gente, pelo menos eu não consigo te responder nesse momento, talvez seja uma pergunta de como isso vai Sim. evoluir, o que pode acarretar. Sim. Eu acho que nesse Uhum. momento é cedo, talvez, pra gente dizer isso de uma maneira mais firme, sabe? Sim. Mas a gente tendo É. essa ideia que eu te passei, que alguns núcleos dos nervos se localizam no tronco, e o tronco ele não está bem formadinho, então, Uhum. em relação à sua resposta, sim, talvez possa alterar a visão, sim. Entendi. Posso só te É, fazer uma pergunta? pode. Hoje ele está com 6 meses, né? 6 meses. Como que foi, se você puder resumir para mim, contar para a gente quando que você começou a perceber que talvez tinha alguma coisa de atraso, que você achou que valeria a pena levar no pediatra, no neurologista, como é que foi esse passo a Então, passo de vocês? com 24 horas, porque eu tenho Ah, outras duas filhas. Então, eu já sei como é que seria um desenvolvimento normal. Independente se for um recém-nascido, porque eu acredito que o recém-nascido, por mais que durma, não durma tanto quanto o Davi. entendi. O Davi também não tinha estímulo para mamar, não procurava, parecia que não tinha fome, sabe? Esse tipo de coisa. Para ele mamar, ele não conseguia abrir a boquinha, então eu tinha que aproveitar a hora que ele chorava, e ele não chorava, ele abria a boquinha mesmo, e eu colocava o seio para ele tentar sugar. E ele E aí ele nasceu na hora sugava, certinha ou foi nasceu certinho? 39 semanas e um dia. Nasceu de parto cesáreo, foi para casa comigo, não foi para UTI, nada disso. Veio tudo Certo. certinho. E eu achei ele muito hipotônico. Não tinha Aham. reação, muito paradinho. Até o primeiro banho que eu dei nele com 2 dias de vida, eu coloquei ele na água e normalmente a criança desperta, né? Aham. Ele dormiu o banho inteiro. O banho inteiro. Do jeito que eu pegava ele, ele ficava, sabe? Mais E molinho, aí mais eu peguei e hipotônico, né? entrei. E muito, muito hipotônico. E aí eu entrei em contato com a pediatra que estava acompanhando ele aqui em Cuiabá. E ela falou para mim da gente fazer a ultrassom transfontanela. Certo. Então, eu fiz a ultrassom transfontanela do Davi com 7 dias dele. Aí, durante a ultrassom, a médica me falou que não viu o corpo caloso, Uhum. mas que não dava para ter uma afirmação porque era um exame muito limitado. E Tá. aí, ela sugeriu para poder levar ele para fazer a ressonância. Eu acho que o Davi fez a ressonância com 10 a 15 dias de vida. E aí foi aí que nós começamos. Aí quando veio esse resultado da ressonância, que nós fomos começar a investigar o que o Davi tinha, porque veio com todas aquelas alterações que você viu, né? Uhum. E no laudo, eu não sei se eu cheguei nem a te mandar a questão do laudo por escrito, Mandou, vi mas tudo. eles mandei, né? E aí eles deixaram esse ponto de interrogação acerca da tubulinopatia, Isso.
que eu fui pesquisar no Google e não tem estudo sobre isso em português, né? Eu não achei nenhum artigo em português. Você é da área da saúde ou não? Não, Não? sou maquiadora. Certo. E E aí, mora em eu, Cuiabá, mas aí cuida dele lá em Curitiba. em Curitiba, eu me mudei para lá para poder cuidar dele lá, Ah, por tá. conta do suporte que nós encontramos lá, Certo. né? Aí nós fomos para o Pequeno Príncipe com 40 dias, e aí fizemos toda a parte de exames metabólico para saber se não era uma doença metabólica. Vieram todos negativos, e aí nós partimos para a parte genética, né? Aham. Aí E fez aí aqui em esse São Paulo, ano, né? fiz o exoma dele no Mendelix. Isso. Eles são excelentes. Então, foi até por recomendação mesmo para fazer lá. E aí, o que que aconteceu? De fevereiro para cá, o Davi foi apresentando muitas coisas. Eu acho que porque conforme ele vai crescendo, ele foi começando a apresentar outros sintomas, né? Uhum. Até 2 meses o Davi mamava bem no seio. Mamava assim, bem entre aspas, mas ele estava ganhando peso até 2 meses mamando no seio. Mas o Davi tinha muito escape pelo nariz e pela boca. Então ele mamava e eu não percebia, mas quando eu tirava ele do seio, tava aquela poça, porque escapava pela boca, Entendi. porque ele não conseguia fazer a vedação. Aham. E nisso ele começou a perdendo peso, coisas assim de 15 a 20 gramas, chegou a 60 gramas por semana. Ele começou a perder. E aí nós tomamos a decisão de levá-lo de volta para o Pequeno Príncipe. O neurologista nos chamou lá, porque ele também estava tendo as crises de distonia, né? Um pouco sem controle. Ele falou: traga porque a gente vai fazer o ajuste. O que que você Chegando lá, percebeu descobrimos. em relação a essas crises de distonia? Como é que você percebeu? Ele fazia muitos movimentos involuntários, sabe? Nos braços, nas Diferente de um pernas? movimento normal de um bebê. E era como? Era mais nos braços, nas perninhas? Às Com o vezes, rosto? às vezes ele mandava braço, a perna respondia. Mandava braço, perna respondia, Entendi. sabe? E aí eu filmava para o neurologista dele, que acompanha ele. Ele sempre pediu para me fazer vídeos, né? E eu mandava esses vídeos, então assim, a gente conseguia identificar quando ele estava tendo uma crise convulsiva e quando era crise de distonia mesmo. Aí nós chegamos no Pequeno Príncipe, ajustamos a questão da parte de distonia, medicação, deu tudo certo. Aí começou a aparecer, aí ele foi para a sonda naso, teve que Uhum. sair do seio, né? Porque aí a gente descobriu a questão da disfagia, Aham. né? Que ele não consegue engolir tão pouco a saliva, né? Isso também tem a ver com o que eu te falei do tronco não ser bem formadinho, sabe? Isso que eu ia te perguntar. Isso. Então, assim, vários nervos cranianos que têm relação com os olhos, com a musculatura da mastigação, vários núcleos deles, eles ficam no tronco, entendeu? Então, Certo. você disse, inclusive, que chegou a pesquisar e não achou muita coisa na internet. E chegaram a te explicar mais ou menos o que que é, para você Então, o que me entender de explica, um jeito bem mais tranquilo, ficar mais olha, tranquilo? é assim, a forma que me explicaram é que por ser o TUB 2, é uma parte que afeta somente a parte central. Então, ele não vai fazer alterações em outros órgãos. Tá. Falaram para mim que não é uma doença progressiva, a TUB 2 não é progressivo, ou seja, o que lesionou, lesionou, mas também não lesiona além disso. Tá. Correto? Isso. Então, vou tentar te explicar de um jeito para você não ter mais dúvida, assim, para te esclarecer, tá, Fernando? O dele é o TUB2B, mas independente disso, é um grande grupo de doenças que a gente chama de tubulinopatias. Certo. O que que quer dizer isso? Essas estruturas tubulinopatias, os microtúbulos, na verdade são estruturas importantes durante o desenvolvimento cerebral, no sentido de que ajuda na organização da conexão entre um neurônio e o outro, na migração do neurônio para o neurônio quando ele se forma, o córtex cerebral primeiro, as estruturas saem do aspecto mais profundo do cérebro e depois vai migrando para fora para formar o córtex cerebral com aqueles giros que você já viu. Então, Uhum. essas estruturas são importantes nessa sinalização neuronal que a gente fala de tanto de neurônio quanto de substância branca.
E isso pode fazer algumas alterações, que não é só uma ou duas, ou nada muito específico. Mas a depender Certo. da mutação, a gente pode encontrar alguns aspectos. Então, alteração no córtex cerebral, ou igual você me contou do corpo caloso, isso que eu te falei da alteração do tronco cerebral, e aí envolver alguns núcleos dos nervos cranianos. Então, é como se fosse durante quando a gente estiver construindo um prédio, como se a gente estivesse construindo um prédio, primeiro a gente tem que fazer o molde, a argamassa, para depois ir construindo o prédio. É como se os microtúbulos fossem essas estruturas que dão sustentação a um bom funcionamento do cérebro, tá? Certo. Essa é a maneira mais tranquila de eu tentar te explicar, assim, não, em termos não médicos. E Sim. igual você já foi orientado e está certinho também, por conta disso, ele vai ter o que a gente chama de encefalopatia estática, que não é progressiva. Uhum. Ele vai tendo o desenvolvimento dele no tempo dele, mas um pouco mais lento em relação a quem não tem essas alterações nas tubulinopatias, entendeu? Sim. Não é que ele vai piorando e tendo uma coisa progressiva, não. É uma encefalopatia estática ou não progressiva. Ele vai desenvolver, mas de uma maneira mais lenta no tempo dele, tá? Entendi. Tá. Então, aí você acha que É, entende melhor. não, sim. Assim, o que eu entendo assim, o que está lesionado não tem nada que se possa fazer, né? A não ser em relação aos estímulos, Exato, exato. né? Fisioterapia, exatamente. Esses problemas que hoje ele tem, por exemplo, hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande porque ele está com a disfagia está bem importante. Aham. Ele está se afogando muito na saliva, ele não consegue ter esse controle. Isso E é por conta dessa lesão dele não conseguir fazer sustentação de pescoço? não é só em termos da musculatura do pescocinho, não. É em termos dos núcleos responsáveis por ele engolir também, sabe? Então, ele não tem o estímulo certinho de engolir, da sucção, né? Isso tudo ajuda nesse sentido da disfagia, Entendi. entendeu? E ele ainda tá com a sonda ou não? Não, agora ele está com a gastro. Certo. E, Gastrostomia, e pela... né? Desculpa, cortou o áudio? Na iminência agora de colocar uma tráqueo. Entendi. Mas ele consegue engolir alguma coisa pela boca ou não? É tudo pela gastro? Bem pouco. Hoje mesmo, a técnica que está com ele falou que teve que aspirar ele 10 vezes e ainda assim ele está se afogando bastante. Entendi. É por Entendeu? conta dessa alteração da deglutição. E tem fisioterapeuta acompanhando e ajudando vocês? E faz Fono? fono 3 vezes na semana, terapia ocupacional 2 vezes e físio 5. Ótimo, ótimo. Ele tem Trabalhando sorte bem de ter essa uma mãe parte do joelho. cuidadosa, né, Fê? Obrigada. Tá certo, é isso mesmo. Outra coisa que eu queria te perguntar Ai, peraí, que são tanta dúvida que a gente tem em Tranquilo, relação a tranquilo. isso. É difícil a gente pegar e afirmar, né? Assim, o Davi vai fazer isso, o Davi não vai fazer isso, né? Chegar a falar assim. Sim. Mas eu queria entender um pouco mais sobre o prognóstico, diante de tudo que você viu do Davi, diante do caso dele. É o que o neuro me informou que ele é o segundo bebê, é o segundo paciente no caso de TUB2 no mundo que apresenta a distonia. Ele falou que a distonia não faz parte assim dessa doença, Dessa... né? Eu não sei te responder com tanta precisão assim, quantos casos semelhantes tem no Brasil ou em outros centros, Uhum. mas o fato dele ter a distonia, né, que são os movimentos involuntários, também é relacionada a uma formação de algumas estruturas que ficam no aspecto mais profundo do cérebro, que a gente chama de núcleos da base. Ali tem muita coordenação fina dos estímulos motores, de membros, tanto dos bracinhos quanto das pernas. E uma vez não muito bem formado, essas regiões também fazem com que ele tenha distonia. Uhum. E não é só a TUB2B, a TUB-B2B que tem essas estruturas que eu acabei de falar mal formadinhas, não. Outros subtipos também podem ter.
Então, Entendi. não é improvável que outros pacientes também tenham. Mas não sei te falar muito certinho qual é a prevalência, isso eu não sei te responder. Entendi. E a questão de prognóstico também é difícil falar sobre o prognóstico em relação a isso? Como eu te falei, ele vai ter o desenvolvimento dele na medida dele, no tempo dele, mas atrasadinho em relação às crianças que não têm essa alteração. Mas eu acho, não acho correto e eu acho arriscado a gente dizer, querer acertar isso, sabe? Isso Sim. depende muito do que vocês já estão fazendo, que é estimulá-lo no dia a dia, dar todo o suporte de estímulo de fono, físio, sucção, deglutição. Eu acho que isso vale muito mais do que a gente tentar aqui responder de uma forma matemática, assim, eu acho que não funciona, sabe? Entendi. O que a gente pode Entendi. falar eu acho que é isso que eu te falei, de que ele vai ter os marcos dele, mas no tempo dele, de acordo com o que ele conseguir desenvolver junto com esse tanto de estímulo que vocês já estão propiciando para ele. Entendi. Uma outra pergunta é sobre a hidrocefalia que ele tem ali. Você deve ter visto, né? A parte da hidro, né? Tá? Ela tá preenchendo uma parte vazia? A hidrocefalia que você fala é porque ele tem os ventrículos um pouquinho mais dilatados, né? Isso. Isso. Ele tem isso, pode ser porque o próprio cérebro não desenvolveu tanto, e aí, para compensar aquele espaço, o ventrículo dilata. E além disso, em alguma das imagens que você me mandou, dá para ver que tem numa regiãozinha, que a gente chama de aqueduto cerebral, tem uma membraninha, que é onde divide a parte de cima com a parte de baixo. E essa membraninha corrobora, né? É um fator a mais para ele ter o ventrículo um pouquinho mais grandinho, tá? Uhum. Mas isso a gente não chama de hidrocefalia, porque hidrocefalia é quando a cabecinha cresce à custa Hum, disso. E não é o que acontece. Inclusive, o perímetro cefálico dele está menor, né? tá menor. É micro, na verdade, Isso. que ele tem. Então, a gente fala mais como uma ventriculomegalia, não hidrocefalia. Entendeu? Entendi. Em relação a parte do neurônio, na parte da tractografia, a gente percebe que tem um pouco, é bem pouco a quantidade, né? Dá para ver ali pela tractografia essa parte. Sim. Aquela colorido seriam os neurônios dele. Vou te explicar melhor. Você falou que ele era hipotônico, mas ele tem um pouquinho de espasticidade? A espasticidade é de se esticar? É de você achar que os membros são mais rígidos um pouquinho? Sim, sim. E é, Principalmente pós-ectal, ele faz, ele fica bem mais espástico. e é igual de um lado com o outro ou tem um lado que é pior? Tem um lado que é pior. Se eu não me engano, é o lado esquerdo dele, que é um pouco mais Isso, rígido. isso que eu ia te falar. Porque na tractografia, do lado direito, porque essas fibras motoras, elas se cruzam. Certo. Então, bateu com o que você me falou, que do lado esquerdo é um pouco mais espástico. Do lado direito, na tractografia, numa das imagens que você mandou, que é aquela que reconstrói e tem tipo um macarrãozinho assim, que desce as Sim. fibras, Aham. do lado direito é mais fininho um pouquinho. E isso também é Parece por que eu tenho conta... menos. Isso. É porque formou menos, que a gente chama de trato piramidal, né? Que é responsável por esses movimentos motores voluntários. Uhum. Do lado direito ele é mais fininho que do lado esquerdo. Entendi. Então, a E é por tractografia isso serve que um para lado isso. responde menos que o outro, no caso. Isso, do lado direito formou menos. Então, na tractografia, a gente vê essas fibras de substância branca melhor. Aí, cada cor Uhum. que a gente vê lá quer dizer uma orientação, uma direção dessas fibras. Umas têm sentido Ah, de cima para baixo, outras de um lado para o outro, outras de trás para frente. Aí, a gente consegue estudar isso nesses três planos que eu acabei de falar. Entendeu? entendi. E não tem lugar no mundo que consiga resolver aquilo que foi perdido, né? Não, essa é uma pergunta que eu gostaria de te responder diferente, realmente. É uma alteração genética que não deixou formar certinho tudo que deveria ter sido formado. Sim. Então, A variação. Ah, pode falar, oi? desculpa. Não, eu ia falar, então o mais que a gente tem que fazer, que vocês já estão fazendo super bem, é estimular, porque quanto mais jovem, né, a gente tem o sistema nervoso, o cérebro tem muita plasticidade que a gente fala, né?
Sim, uma parte não formou direitinho, mas de repente uma outra parte consegue suprir aquela e ir se moldando de uma maneira diferente. sim. Isso em criancinha, quanto mais a gente tem esse estímulo mais precoce, né, mais isso pode ser potencializado. Então, temos expectativas, né? Sim, sim, com certeza. Outra questão que eu queria te perguntar, o Davi, ele tem a pitose Certo. nos dois olhos. O que você chama de pitose? A pitose, você não chegou a ver nenhuma foto do Davi, né? Eu vi os vídeos que você mandou quando ele... quando ele era menorzinho, eu acho, né? Menorzinho, né? É, A pitose, ele abre quase nada, assim, dos olhinhos, dos isso. dois lados, certo? É, Devido à questão da alteração neurológica, há algum risco de depois de operar dessa pitose, ela voltar? Em que sentido operar a pitose que você está falando, Fernando? O que que eu quero fazer? Porque devido a essa baixa visão do Davi, fazer essa pitose para abrir mais os olhos dele e poder melhorar a parte do estímulo visual, Entendi. A entendeu? pitose é por conta daquilo que eu te expliquei dos núcleos de alguns nervos, né? Então, por exemplo, a pitose é quando o paciente não consegue levantar a pálpebra direitinho, né? E ela Sim. fica meio caidinha. Uhum. O nervo que inerva esse músculo, que é o complexo elevador da pálpebra, o nervo que faz isso é o terceiro nervo craniano, é o nervo oculomotor. O núcleo dele, a origem, fica no tronco, numa região que a gente chama de mesencéfalo. Então, como ali não está bem formadinho, esse estímulo não acontece de forma 100%, Entendi. entendeu? Então, eu não sei se, de repente, só corrigir esteticamente por fora, Vai eu... resolver. Exato, Entendi. entendeu? Você Mas acha que eu acho que eu te oriento melhor você procurar um neuropediatra, um oftalmo que vai poder te dar explicações não, mais nós específicas. marcamos, nós marcamos, inclusive semana que vem nós vamos. A minha preocupação só era assim, ele opera e de repente isso volta. Ele opera e isso volte Até a de ter a novo, né? queda de novo, sabe? Por conta da É, falta desse estímulo aí que você tá me explicando. é. O que eu consigo te explicar é até essa parte. Se operando depois pode voltar, aí eu não tenho essa experiência para te falar. Acho que tem que ser com oftalmo mesmo, que faz mais essa parte de pálpebra. E essa questão também é difícil dizer se a abertura vai resolver ou não, ou aumentar ou não a questão do estímulo visual dele. O estímulo talvez aumente, porque ele vai conseguir expor mais o globo Enxergar ocular, melhor. né, a retina enxergar melhor. De fora para dentro, né? Vamos dizer assim. Uhum, Agora, o estímulo de dentro para fora, que é aquilo que eu te expliquei, isso não vai ser alterado com essa cirurgia. entendi. Né? Outra coisa que eu queria te perguntar, não ficou muito claro, ficou como se fosse um ponto de interrogação no exame do Davi sobre a questão da Microgiria. polimicrogiria. Sim. Não, ele, Isso ele tem, ele tem a polimicrogiria? tem. É aquilo que eu te Você explico. poderia me explicar um pouquinho sobre ele, por favor? Explico. Por exemplo, quando a parte mais periférica do cérebro vai se formar, que a gente chama de córtex, é aquela parte que tem as voltinhas assim, Certo. certo? Para Uhum, formar o córtex, a gente tem três fases principais: a fase de proliferação, migração e organização. Então, primeiro uhum, prolifera, depois migra do profundo para o periférico, e depois o que migrou se organiza. E a polimicrogiria é um defeito nessa última fase, que é a de organização. Então, os neurônios não se organizaram de uma maneira adequada nessa camada do córtex. Isso se chama polimicrogiria, porque eu tenho vários giros, daí o nome poli, e micro, uhum. porque eles são pequenininhos. Entendi. Entendeu? Também faz parte desse espectro de que não organizou direito os neurônios que saíram da região profunda para essa mais periférica. Certo. E ela representaria o que nesse caso do Davi, assim, de Pode ter atraso de atraso? desenvolvimento, pode ter crises convulsivas. Ele usa um remédio para controlar isso? e- Ele usa, Qual que ele é, Fernando? usa, ele faz uso de quepra Isso.
Ele faz uso do Artane e do Rivotril. Gente, Certo. por favor. Hoje é desses três. Como ele teve novas crises, o médico falou que vai tentar, se ele não conseguir controlar, ele está na dose máxima do que é para associar uma nova medicação. Porque o que me foi informado é que após os 6 meses, conforme ele vai desenvolvendo, o, o risco de começar crises de difícil controle é muito grande por conta dessas lesões que tem nos exames dele. E aí tem que reajustar a medicação, né? Talvez combiná-las, né? Uhum. Ele me falou também um ponto importante, que a tubulinopatia, no caso do Davi, que é o TUB2B, é, é mais fácil de controle em relação à medicação. Poucas medicações associadas conseguem ter um controle nas crises. Isso ele tem mais experiência para te falar que eu, Fernanda, porque Uhum, como eu não trato, eu não acompanho, né, esses pacientes com o uhum, tratamento, eu faço mais a parte de diagnóstico, de ver as alterações no exame, nos exames que você me mandou. uhum. Eles têm muito mais autoridade para te falar isso do que eu. Se ele te falou, deve ser isso mesmo. E os estudos que vocês têm acesso são realmente só estudos, são poucos os estudos que vocês têm acesso a respeito da tubulinopatia? De uns anos para cá, a gente tem mais, porque, para você ter uma ideia, muita coisa em neuro, a gente é uma constante aprendizado. E até poucos anos atrás, a gente não conhecia essa entidade. A gente aprendeu tem poucos anos, sabe? Então, a gente via as alterações, mas não tinha o entendimento completo do porquê, do que acontecia, e deixava meio que só descrito no laudo, como malformações encefálicas complexas em tal e tal lugar. E aí, com esse entendimento, que é relativamente recente, de alguns anos, poucos anos para cá, a gente passou a entender isso melhor, igual eu tentei te explicar de uma maneira bem simples. Uhum. E a gente tem visto alguns casos, mas não são tão frequentes, não, viu? E tem vários subtipos, cada um pode dar uma alteração diferente. Uhum. Então, é um aprendizado para todo mundo, na verdade, viu, Fernanda? Para vocês que estão vivendo isso internamente, para a gente que tenta ajudar de fora. E, Uhum. e um vai ajudando o outro nesse sentido, mas é um aprendizado novo isso. Sim. No exame do Davi, tem alguma coisa diferente dos outros exames que você já pegou até o momento, assim, de pacientes com a tubulinopatia? Alguma alteração diferente? Diferente não, é que um exame nunca é igual ao do outro, sabe? Inclusive, mesmo tendo, às vezes, a mesma mutação, do mesmo TUB2B, a imagem pode não ser exatamente igual, porque que a gente chama de espectro de lesões. Às vezes, Uhum. um gene que não está funcionando direitinho, ele pode dar várias alterações. E nem todos têm todas. Então, Entendi. o do Davi, ele é semelhante aos outros que a gente já viu, em um grau menor ou maior, a depender da alteração que a gente está falando, mas são bem sugestivas dessa alteração mesmo, das tubulinos. Das tubulinopatias, né? É. Uma outra pergunta, no caso, assim, deixa eu tentar formular direito aqui. Devido a essa alteração, por exemplo, que é a parte organizacional do cérebro dele, Aham. o Davi, se ele tem uma infecção, vai mudar alguma coisa na questão de, por exemplo, dele apresentar febre ou não? Esse tipo de alteração? Deixa eu ver se eu entendi. Se ele, quando tiver uma infecção, ele pode ter uma descompensação neurológica mais aguda, é Isso, isso? isso, aham. É assim, toda situação que tira o corpo do estado de equilíbrio, que a gente chama de homeostase, então Sim, seja ela infecção, seja ela estresse, frio, calor extremo, qualquer coisa. Isso pode funcionar assim como um gatilho para ele ter, por exemplo, uma crise. Mas entendi. isso não é só com ele, é com todos. Mas como ele já tem uma predisposição por conta dessas malformações estruturais que já existem, Uhum, então vale a pena ficar mais de olho ainda, olhar bem de perto, igual tenho certeza que você já faz. Mas certo. pode ter uma descompensação, por isso tem que ficar bem atento mesmo.
Entendi. Espera só um pouquinho que eu vou perguntar que meus pais estão ao meu lado, ver se eles têm Tranquilo, alguma dúvida também. tranquilo. Tem, mãe? Tem, pai? Meu pai que perguntou se existe algum lugar no mundo que daria para para correr, para buscar uma solução, né, para isso que já foi perdido, mas infelizmente a gente já sabe que não, né? O que que lá no Pequeno Príncipe também eles orientaram vocês? Foi mais ou menos essa linha do que eu conversei? Foi na questão das terapias, né? Trabalhar. Também falou para mim sobre essa questão do prognóstico, que não tem como dizer que vai ser assim ou que não vai ser assim, que vai depender muito da resposta do Davi, Isso. né? A gente tá trabalhando pesado na questão do controle cervical dele, porque a físio me disse que se ele conseguir controlar essa parte cervical, melhora um pouco a questão da deglutição Melhora o e tônus da musculatura aqui da laringe. isso. A maioria, uma outra pergunta que eu queria te fazer, na sua experiência, se a maioria desses pacientes acabam tendo que usar a traqueostomia ou também é questões isoladas. Varia muito de um para o outro, igual eu te falei. Tem Uhum, tem espectros melhores, tem espectros piores. Não consigo te dar essa informação também. entendi. Também, devido a essas alterações que o senhor viu, é, já dava para se esperar, no caso, as apneias que ele faz as pausas respiratórias, por conta dessa falta de estímulo? Sim, o controle da respiração também ele passa pelo tronco, junto ali Certo. dos núcleos dos nervos de deglutição, da musculatura ocular extrínseca, igual eu te falei, dos olhinhos, né? Uhum, Então, tudo está sim, ali nessa região do tronco. Então, pode ser entendi. explicado por isso também. Também. E essa parte do Davi que é a mais, assim, que tem uma lesão maior, é essa parte do tronco dele. Não é que é uma lesão, assim, sabe? Que você olha e fala que é uma lesão. É um aspecto Aham, do tronco que ele não se desenvolveu para uma fase mais madura. Ele é um tronco um pouco mais que a gente chama de embrionário, mais rudimentar, sabe? Como se o desenvolvimento dele não tenha atingido a sua plenitude. Então, é um tronco mais rudimentar, entendeu? Não é uma lesão isolada, sabe? não é isolado, no caso, né? Isso. No exame apareceu um cisto. Você chegou a ver esse cisto? Vi, atrás do cerebelo ali. Isso. Esse cisto, ele precisa ser acompanhado ou é algo ali da má formação também? Não, esses cistinhos a gente vê bastante em paciente com achado de exame, ele não é grandão, só acompanhar mesmo. Em geral, ele não cresce. Pode crescer, pode, mas em geral ele fica estável ali e não dá nada, não causa nada, Também não nenhuma faz repercussão mais nenhum pior, tipo de alteração. Não, não, né? Entendi. tá? Eu acho que assim, as outras dúvidas elas vão surgindo no meio do caminho, né? Sim, a nossa reunião online aqui ela vai acabar, mas você me tem como parceiro aí para ajudar vocês e qualquer dúvida que você tiver, você pode me ligar, entrar em contato. Você me chamou pelo Instagram e eu fiquei super feliz de ter confiado no meu trabalho e de querer trocar essa experiência Sim, comigo. Então, nada mais posso fazer do que te dar todo o suporte que você precisar e pode contar comigo sempre, Fê. eu te agradeço. Tá? Inclusive, o radiologista do Pequeno Príncipe, ele me pediu para poder estar fazendo, eu não sei, se eu não me engano, é uma revista, eu não sei, alguma coisa que vocês têm, Para publicar artigos o que vocês caso, né? colocam, publicam, isso. E aí ele também está me pedindo autorização, vai entrar numa reunião comigo também para poder colocar, porque ele, como disse, né, são casos que aparecem, mas não são Uhum. casos muito frequentes, para Joia. justamente auxiliar novos médicos para fazer na questão do diagnóstico, né? Você também, se quiser, pode passar meu contato para ele, fala que a gente se falou e eu tô a par do caso, aí eu também ajudo ele, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Eu vou passar sim. Pode Eu acho que passar, isso por vai favor. ajudar outras pessoas também, vai ajudar o Davi. E se de repente vocês também, no meio do caminho desses estudos aí, tiverem novas informações para estar passando para a gente também, por Claro, favor, claro, fica tranquilo. tá bom?
Tá bom? Eu te agradeço mais uma Obrigada pela vez. atenção, tá, doutor? Imagina, espero ter ajudado e boa sorte. Fiquem com Sim. Deus. Tamo junto aí, viu? Amém. Tá Amém. bom, muito Beijo, boa obrigada. Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.